Irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, leremos os versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia tem muitas imagens para se referir à vida cristã. Ela usa, por exemplo, a imagem de guerra. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta contra principados e potestades. Nós estamos revestidos da armadura de Deus. Nós enfrentamos, irmãos, problemas internos, problemas do nosso coração, crises pessoais, mas também nós enfrentamos crises externas, o mundo, o diabo e tantos outros desafios que temos diariamente. E para termos uma caminhada vitoriosa, irmãos, nós precisamos de auxílio. Nós precisamos de auxílio. Nós não temos condições, confiando em nossas forças, de lutar contra o inimigo, de lutar contra a carne, contra esse mundo que nos assedia. Nós precisamos de ajuda. O apóstolo Paulo, ele já vem dizendo desde o versículo 18, que nós vivemos no mundo caído, no mundo amaldiçoado, cuja criação geme de sofrimento. E nós também estamos gemendo. Eu já afirmei para os irmãos que Romanos 8 foi escrito para que nós tenhamos certeza da salvação. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós podemos, irmãos, de fato, crer que se nós estamos em Cristo, transformados e unidos com Ele, nós estamos debaixo das suas asas e não há condenação para nós. É por isso que no restante do capítulo, o apóstolo Paulo vem explicando como o Espírito Santo nos dá essa convicção. Porque você olhar para si mesmo e dizer, eu sou de Jesus, eu sou um crente, você não pode dizer isso de uma forma verdadeira, completa de alma, se não for pelo Espírito Santo. Então Paulo vem mostrando esse ministério do Espírito Santo que nos dá essa convicção. O Espírito Santo nos dá essa convicção. E a primeira verdade, nas primeiras linhas do versículo 26, a afirmação do apóstolo Paulo é que nós somos fracos. Nós somos fracos, nós temos aquilo que ele chama de fraqueza. O Espírito Santo, irmão, chega para nos dar assistência em meio à nossa fraqueza. Note que o apóstolo Paulo ele coloca aqui fraqueza no singular e não no plural, que aponta aqui, irmãos, para o resumo do nosso estado físico, do nosso estado emocional, do nosso estado espiritual, que nós vivemos nesse mundo. Nós gememos no nosso íntimo. Nós gememos no nosso íntimo. Nós somos fracos, temos um corpo de morte, basta vir uma pequena doença e você já percebe como você é fisicamente fraco. Nós somos também emocionalmente fracos.
Os nossos sentimentos às vezes nos dão nó. Às vezes nos entristecemos e nem sabemos o porquê. Nós também somos fracos moralmente. Nós assumimos compromissos com Deus de que venceríamos certos pecados, mas insistimos nos mesmos pecados e falhas. Nós também somos fracos espiritualmente. Nós nos comprometemos em orar, em ler a Bíblia. Nós muitas vezes chegamos a Deus e dizemos: olha, Deus, a partir de hoje vai ser diferente. De hoje em diante vai ser diferente. E depois nós acordamos e somos as mesmas pessoas. Nós somos inconsistentes. Quantas vezes nós denunciamos pessoas que têm os mesmos pecados que nós carregamos na nossa própria vida? Colocamos uma capa de piedade, mas o nosso coração está sujo. As religiões pagãs, o mundo, eles negam isso. Eles dizem que somos fortes. Eles não admitem o pecado. Eles não admitem que este mundo está caído. Eles dizem que o ser humano não precisa de um apoio externo, porque o ser humano ele tem condições de resolver os seus problemas. Eles dizem que se o ser humano comete algo ruim, é simplesmente por causa do ambiente onde ele está. Mas a palavra de Deus é diferente, irmãos. É a palavra daquele que criou todas as coisas, que conhece o mais profundo de todos os seres. A Bíblia diz que nós somos fracos. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A nossa maior fraqueza não é nem o fato de nós sermos fracos, é não reconhecermos isso e confiarmos na nossa própria força. Você que está me ouvindo, você já aprendeu essa lição? Você já aprendeu essa lição? Você já olhou para si mesmo e disse: eu sou fraco? Se você não aprendeu essa lição ainda, você não está pronto para ser acolhido por aquele que é forte. Mas veja que notícia maravilhosa, irmãos. Que boa notícia aqui. Paulo, ele continua e ele diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deus não nos deixou sós, não nos desamparou, mas Ele nos assiste, Ele se solidariza com o nosso sofrimento. Essa palavra assistir, ela literalmente significa tomar a carga. É você tirar o peso de alguém para produzir alívio, tomando o sofrimento de outra pessoa. Então, irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não retirasse das nossas costas as cargas que nós carregamos todos os dias, nós já teríamos sido esmagados pelas pressões da vida. Se você parar para pensar, você vai lembrar que no dia que você foi convertido, foi tirada a maior carga das suas costas, a carga da culpa, a carga da condenação. Naquele dia você experimentou o primeiro alívio de Deus que chega através do ministério do Espírito Santo. E hoje nós estamos numa posição de filhos. Mas vejam que o Espírito Santo também nos ajuda na nossa jornada, olhando para a nossa vida e sabendo que o mundo, a carne e o diabo são desafios
intransponíveis diante da nossa força, Ele envia o Espírito Santo para nos fortalecer na jornada, para levantar nossa cabeça e firmar os nossos passos nos momentos de nossa fraqueza. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem um amigo para todos os momentos de aflição. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Não é uma energia, não é uma influência, mas é uma pessoa real, uma pessoa que sente, uma pessoa que atua, um Consolador todo-poderoso enviado pelo Pai e pelo Filho. Esse mesmo Espírito Santo que estava com o Pai no princípio, o mesmo Espírito Santo que embelezou toda a criação, o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos, é o Espírito Santo que habita em você, que habita em nós, que nos fortalece nos nossos momentos de fraqueza. Como é maravilhoso, irmãos, pertencermos a Deus e saber que Ele cuida profundamente de nós. Ainda no verso aqui encontramos uma informação muito relevante aqui. Ele diz, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Parte da nossa fraqueza, irmãos, parte da nossa fraqueza advém desse fato. Nós não sabemos orar de maneira correta. Nós somos fracos porque não temos uma comunhão contínua com Deus. Lembre-se que o nosso maior problema nem é sermos fracos, é nos distanciarmos daquele que é forte. É através da oração que você manifesta a sua dependência de Deus. Podemos dizer que a oração é a respiração da nossa alma. Quem não tem comunhão com Deus, ele não pode ser forte. Quem não tem comunhão com Deus, não vence a carne, o mundo e o diabo. A força que você precisa para ser vencedor desse mundo não vem de você, vem do céu. Vem do céu. Portanto, quem não ora, enfraquece. Quem não ora, é presa fácil. Por outro lado, quando nós oramos, nós encontramos refúgio sob as asas do Deus Todo-Poderoso. Nós abrimos um canal para os céus. Orar, meus amados irmãos, é invadir o impossível. Um santo de joelhos diante de Deus tem uma capacidade de enxergar as coisas com mais clareza do que qualquer filósofo nesse mundo. Nós estudamos há algumas semanas no nosso grupo familiar e nós citamos a rainha da Escócia, chamada Maria Stuart, uma grande perseguidora dos protestantes, que reinou na época de John Knox, um reformador conhecido por ser um homem de oração. E essa rainha, em certa ocasião, ela diz que tinha muito mais medo das orações de John Knox do que de um exército de milhares de soldados. Foi pela oração, irmãos, que Eliseu venceu os exércitos da Síria. Foi através da oração do povo de Deus, naquela casa de Maria, mãe de João Marcos, que o anjo libertou Pedro da prisão. Mas o texto sagrado diz que não sabemos orar como convém. Nós podemos entender que não sabemos orar como convém por duas razões, irmãos. A primeira é porque não conhecemos o futuro. Nós não conhecemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã.
É por isso que somos tão precipitados nas nossas orações. Nós queremos que Deus siga a nossa agenda. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade, assim na terra como no céu. Nós pressionamos a Deus a fazer as coisas do nosso jeito. E quando não ocorre, ou seja, quando Deus não responde conforme a nossa vontade, muitas vezes ficamos até ressentidos com Deus. Outra razão que explica o fato de não sabermos orar como convém é porque não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós, irmãos. Nós pensamos que sabemos o que é melhor para a nossa alma. Lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, ele diz: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Tiago está dizendo que oram de uma maneira que não glorificam a Deus. Vocês, diz Tiago, estão olhando para as suas próprias necessidades, necessidades pessoais, necessidades egoístas. Nós não sabemos pedir, irmãos. Nós pedimos pedra pensando que é pão. Nós pedimos víbora pensando que é peixe. Nós pedimos coisas que podem nos destruir, mas louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus, porque Ele não atende conforme os nossos pedidos, mas conforme o seu próprio querer, que é perfeito, agradável. Tem um livrinho que tem como título Orações Não Respondidas. Tem um conjunto, o autor ele coloca ali um conjunto de orações da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mostrando que Deus disse não para muitas orações. E lá no livro o autor ele coloca por que Deus faz isso. Por que Deus faz isso conosco também? Porque Deus sabe a nossa estrutura, irmãos. Deus sabe o que é melhor para nós. É por isso que nós devemos sempre louvar a Deus, descansar no cuidado de Deus quando Ele não atende às nossas orações. Porque muitas vezes temos motivações erradas. Às vezes temos motivos pecaminosos escondidos em nosso coração, disfarçados de piedade. Nós não sabemos orar como convém. Mas veja essa frase que vem seguida, irmãos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, intercede por nós intensamente. Intensamente. Ele toma a nossa causa e a leva diante de Deus como sendo nosso representante, nosso consolador. A palavra interceder significa pedir em lugar de outro. E esse é o grande e glorioso ministério do Espírito Santo, irmãos. Ele que vive em nós, Ele que estava com o Pai desde o princípio, Ele pede em nosso favor. É Deus orando a Deus. A terceira pessoa da Trindade, pedindo a primeira pessoa da Trindade no nome da segunda pessoa da Trindade. Esse é um mistério glorioso, irmãos. Deus orando a Deus. O professor Hermes Temaia, ele escreveu o seguinte: o Espírito ora conosco e por nós. Ele, juntamente com Cristo, em esferas diferentes, intercede por nós. Cristo intercede por nós no céu.
e o Espírito Santo na terra. Cristo, nosso cabeça santo, estando ausente de nós, intercede fora de nós. O Espírito Santo, nosso Consolador, intercede em nosso próprio coração, que Ele escolheu como seu templo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Mas veja como o Espírito Santo faz isso, irmãos. Aqui diz que ele faz isso de maneira intensa, profunda. É uma intenção comprometida. Ele está dedicado orando ao Pai. Vejam que no final do versículo 26, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós de maneira angustiada, que é o significado aqui da expressão gemidos inexprimíveis. Vocês sabem que gemido é uma expressão de dor. É uma dor tão profunda que sequer pode ser verbalizada. É assim que o Espírito Santo intercede por nós. Não é de uma maneira fria, não é de uma maneira distante, mas é uma santa interação em que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmão, nos instiga a gemer. É Ele que nos instiga a gemer diante do Pai. E, ao mesmo tempo, Ele geme conosco, levando esse gemido até ao Pai. É por isso que nós podemos clamar, Abba, Pai. Atente aqui para a comparação que William Hendrickson ele faz. A intercessão do Espírito lembra a de uma mãe ajoelhada ao lado do berço de seu filhinho enfermo e apresentando em sua oração as necessidades do filho diante do Pai Celestial. Preste atenção, meu irmão. Não se sinta envergonhado quando você não tiver palavras para orar, para colocar diante de Deus. Mesmo que faltem meios de verbalizar, permaneça ali, na presença de Deus, que o Espírito Santo, que está sondando o seu coração, gemendo com você, ele está levando ao Pai a sua necessidade. Esse é o ministério glorioso do Espírito Santo. Qual é o resultado desse gemido, irmãos? Qual é o resultado desse gemido? Paulo diz aí, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele sonda os corações, Ele vai fundo, Ele atravessa as barreiras, Ele tira as capas e vai fundo na sua alma. Mas, ao mesmo tempo, o Pai sabe qual é a mente do Espírito. Como é que nós podemos entender isso, irmãos? Como é que nós podemos entender isso? Imagine, irmãos, o Espírito Santo conduzindo a sua oração ao Pai em um gemido não verbalizado. O Espírito Santo ali gemendo, levando ao Pai o seu pedido. Alguém poderia pensar, mas ele está só gemendo, não está dizendo nada. Como o Pai pode entender o pedido do Espírito Santo, se o Espírito Santo não está verbalizando? O apóstolo Paulo responde aqui, o Pai conhece a mente do Espírito. O Pai conhece a mente do Espírito. E ao mesmo tempo ele diz aqui, o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Vejam, irmãos, aqui a todo instante nós vemos a harmonia da Trindade. A Trindade harmoniosa trabalhando pelos seus, para a glória
da Trindade, para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo vai pedir ao Pai aquilo que o Pai já planejou para a sua vida, a vontade que Ele tem para a sua vida. Por isso nós podemos afirmar que as nossas orações, todas elas são respondidas. O Espírito Santo leva ao Pai aquele pedido que muitas vezes não conseguimos verbalizar. E quando ele chega gemendo, o Pai sabe o que ele está pedindo, porque conhece a sua mente, e ele está pedindo de acordo com a vontade do Pai. E essa aqui é a explicação, porque muitas vezes você ora pedindo a coisa e você recebe outra. Sabe por quê? Porque no final, irmãos, prestem bem atenção aqui, no final das contas, o alvo de Deus na sua vida, usando o ministério do Espírito Santo, é fazê-lo parecido com Cristo Jesus. O alvo sempre é esse, irmãos, é fazer você parecido com Cristo Jesus. Diante de tudo que nós expomos aqui, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. Eu quero primeiramente me dirigir a você que não ora. Você que não ora. Você que não tem o hábito de permanecer na presença de Deus. Muitas vezes, quando você ora, muitas vezes suas preces são frias, impessoais, distantes, repetitivas, em que você simplesmente fala com Deus de uma forma distante, somente nas refeições, somente na hora de dormir. Tem alguma coisa errada com você. Se você vive assim, tem alguma coisa muito errada com você. A conversão verdadeira, ela produz relacionamento com Deus, irmãos. Relacionamento com Deus, uma vida íntima com o Senhor. O convertido, ele deseja a presença de Deus, ele anseia por isso. Ele anseia pela presença de Deus. A habitação do Espírito Santo em você te dá essa necessidade de orar. Você é impelido a isso, se o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está gemendo com você nas dificuldades. É por isso que, se Ele habita em você, você sente essa necessidade de curvar-se diante de Deus. Se não há o ministério do Espírito Santo na sua vida, esse texto aqui que nós lemos e consideramos não é para você. Não é para você. Porque você está perdido. Está sem o Espírito Santo, você está andando na carne. Você está alienado, distante de Deus nesse mundo. E eu espero que essa mensagem seja trabalhada no seu coração pelo Espírito Santo, que tem poder para isso, para mudar a sua vida, para transformar o seu dia a dia, e você seja despertado a seguir a Cristo. E você experimente profundamente o ministério do Espírito Santo, fazendo com que você se arrependa dos seus pecados e viva como um verdadeiro discípulo de Cristo. A Bíblia afirma que aquele que não tem o ministério do Espírito Santo, este não é de Deus. Mas você que já crê em Cristo Jesus, você que já é crente, meu irmão, minha irmã, esse texto foi escrito para te animar. Esse texto foi escrito para te animar. Você precisa internalizar esse texto como se fosse uma daquelas primícias do mundo vindouro. Você receber do Espírito Santo essas primícias. Um pequeno sabor
daquilo que vai ser a glória revelada, e você então se animar com essas verdades, porque você não está só. Você não está sozinho. Deus não deixou você sozinho. Deus não salvou você dos seus pecados e depois te entregou a esse mundo caído. Não! Não! Ele te deu o Espírito Santo como consolador, como um companheiro amoroso, como um agente que produz em você amor por Deus. Quando você passar por aflições, quando estiver muito pesado para você, quando você se sentir abandonado, são nesses momentos que você precisa voltar a Romanos 8 e pregar para si mesmo: o Espírito Santo de Deus está em mim, o Espírito Santo habita em mim, e Ele não está num modo indiferente, mas Ele está vivo, Ele está de um modo atuante, Ele está sofrendo comigo. O meu sofrimento é o sofrimento dele também. Ele está com você nas aflições desse mundo. Eu espero que essas verdades animem você, que você seja animado nessa noite, que você levante a cabeça, continue animado, servindo ao Senhor com alegria, sabendo que Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Lá em Hebreus, o autor nos lembra, citando Josué: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Eu gostaria ainda de falar para você que é crente, para que você que é convertido, não desista de orar. Não desista de orar. Mesmo quando você não souber o que pedir, mesmo que você não tenha palavras adequadas, mesmo quando você não souber qual é a vontade de Deus no sentido de determinadas escolhas na sua vida, e você nem sabe por onde começar a orar, dúvidas com relação a emprego, situações, escolhas de lugar, muitas vezes ficamos em dúvidas. Se anime. Se anime, porque o Espírito Santo leva ao Pai o que você realmente precisa. O Pai sonda a mente do Espírito e o Pai responde de acordo com a sua própria vontade. Então, você pode se animar, derramar o seu coração diante do Pai, em nome de Jesus, e com a ajuda emocionada do Espírito Santo. Mesmo que faltem palavras, você pode deixar que as suas lágrimas, os seus gemidos, sejam a sua própria petição diante de Deus. Mas não deixe a presença de Deus. Não deixe a presença de Deus. A única coisa que você não pode fazer em todo esse processo é deixar de orar, de viver uma comunhão com Deus. Por isso, continue ali derramando diante do Pai as suas lágrimas, como necessitado que não tem para onde correr. E, finalmente, eu quero me dirigir a você que acompanha o sermão aqui, mas está caído, está desanimado, distante de Deus. Há uma esperança para você. Há uma esperança para você nessa passagem aqui que nós consideramos. Nessa passagem que nós consideramos, há fortalecimento, há renovação espiritual, há esperança. Lembre-se, o Espírito Santo intercede por você e não contra você.
O Espírito Santo intercede por você e não contra você. Talvez você esteja com medo de Deus. Talvez você esteja caído em pecados repetitivos. E você acha que por causa da sua insistência em cometer esses pecados, ou os mesmos pecados, Deus já não quer mais nada com você. Pare de fugir. Que mais te ama nesse mundo, da pessoa que mais te ama nesse universo. A vontade de Deus é que você tenha paz, é que você tenha alegria e se deleite no Senhor. Por isso, Ele te deu o Espírito Santo que intercede por você. Portanto, o que você pode fazer? Prostre-se diante de Deus. Curve-se diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui, eu estou confiando na sua graça. Eu não tenho nada a apresentar diante do Senhor. Eu não tenho para onde correr, senão para debaixo das suas asas. Eu confio na obra redentora de Cristo Jesus na cruz e no ministério glorioso do Espírito Santo, para fortalecer a minha vida espiritual e para ter uma vida íntima com o Senhor. Diga isso nessa noite. Diga isso para o Senhor, para que Ele te fortaleça, para que Ele te anime a caminhar com Ele. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.